Beleza? Bom dia, pessoal. Feliz Dia Mundial do Café para todo mundo que está chegando aí. Vamos chegando, hoje sextou, né? Vamos fazer a nossa live aqui, responder algumas perguntinhas de imigração. Então, feliz Dia Mundial do Café para vocês. Dia especial, né? Para quem gosta de um cafezinho. Eu já devo estar no meu, provavelmente o 5º ou 6º café hoje. Deixa eu pensar, eu tomei 2 em casa. Eu tô no 5º café. Né? Dia do café merece, Dia né? do café merece. Mas tá normal, isso é normal. Será que alguém quer uma xícara de café? Então, podemos sortear uma xícara de café? Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, a Braclaw agora tem a xícara. Eu falei pra vocês das outras, né? Então tá aqui a vermelha. Tá aqui a azul. Tá aqui a branca. Cadê a preta? Cadê a preta? Não trouxe a preta. Não, tem uma preta lá. Pega lá. É azul. Pega lá, mostrar pro pessoal. É azul. Eu tô tomando da branca hoje. Tem a azul, tem uma preta ali, ó. Tem uma preta ali, ó. Traz aqui. Traz aqui. Então, vocês vão ver os cafés. A gente tá cheio de xícara. Ó, e essa aqui é a preta da Braclaw. Então, por que eu tô mostrando? Porque acontece que hoje nós vamos sortear uma caneca de café. Aí Será você que eles querem? Pede eles pra comentar se eles querem, né? Com certeza. Quem é que Sim, não vai querer uma certeza. caneca de café? Tá bom, beleza. Eu vou perguntar então quem é que quer uma caneca de café, coloca aí, quero uma caneca de café, tá bom? Deixa eu primeiro colocar aqui o telefone da Braclaw. Se esse negócio cooperar comigo, eu vou colocar o pessoal tá colocando que quer a garrafa de café, a caneca de café. Beleza, tá? Então, essa aqui é a canequinha que eu uso normalmente, né? Quando tá assim um dia tranquilo, tomando meu cafezinho de boa. Agora eu vou mostrar pra vocês a caneca que eu uso quando o negócio tá meio de emergência, quando eu tô meio furioso, meio preocupado. Entendeu? É tipo assim, quando começa a me encher o saco, tipo a esposa começa a me xaropear e dizer assim, ó, você tá tomando café demais. Eu digo, não, eu vou tomar só um copo de café. Aí eu tomo essa aqui, ó. É um copo de café, tá bom? Beleza? Então, entendeu? É quando eu resolvo cortar o meu café. Eu tomo um copo só de café. Quando o médico diz pra tomar uma xícara só de café. Fala pra tomar uma só, tá bom? Ó, tem ali, ó, a Carla que é vermelha, porque é flamenguista. Glória a Deus, saudações flamenguistas. Aliás, falando de Flamengo, né? Era pra gente estar triste, porque perdemos essa semana. Alegre a gente não tá. Mas ao mesmo tempo aí vem torcedor do Fluminense, vem torcedor do Palmeiras me encher o saco que o Flamengo perdeu. Pô, mano, faz 6 meses que o Flamengo não perde. Disputou 4 taças, ganhou as 4 nos últimos 6 meses. Não perde há 27 jogos, entendeu? O palmeirense ficou no cheirinho. Que mais? Os Fluminense vem rir da nossa cara. Porque a última vez que vocês tinham perdido era pro Fluminense. Aparentemente o Flamengo só perde pra time pequeno, né? Perdeu pro time que tá fora da Libertadores da última vez, né? E agora, essa semana, perdeu pro time que está estreando na Libertadores pela primeira vez. Então o Flamengo gosta de perder para time pequeno, né? Ó, Jussara é cruzeirense, então ela quer a caneca azul. Beleza, então no final aqui a gente vai pegar e vai sortear aqui. Nós vamos fazer uma numeração e a Cris está anotando ali tudo. E a gente vai sortear então para vocês uma caneca da Braclaw, ok? Essa caneca, pessoal, posso te dizer que é boa, viu? Porque eu vivo deixando cair coisa no chão. Documento, entendeu? Celular, óculos, caneca. Eu já deixei essas canecas cair no chão várias vezes. Eu uso ali, eu sempre tenho 2 ou 3 comigo. Eu deixei várias vezes cair no chão e até hoje eu tive a sorte de que nenhuma nem rachou. Então, canecas são boas. Então, são muito boas, certo? E lembrando que a gente também agora tem um store, né? Nós temos uma lojinha da Braclaw, que você, através do aplicativo, você consegue acessar. E nessa lojinha você pode comprar alguns produtos Braclaw. E, no caso, a renda desses produtos, a gente utiliza para mandar para obras de caridade, como, por exemplo, Meninas dos Olhos de Deus, que é uma fundação, uma organização que eu apoio já há mais ou menos 15 anos.
é uma organização que a nossa igreja apoia. Ó, viu? Ela mexeu o negócio aqui, aí ela fica escrevendo e o negócio fica balançando porque ela mudou o negócio, tá bom? Só vou avisando vocês, a culpa não é minha. A culpa é da Cris, tá bom? Ela fica balançando, tá ali escrevendo, aí o negócio fica... entendeu? Não, é um negócio... É turbulência. O negócio, turbulência, tá bom, beleza, aperte o cinto. Anyways, então, a renda... No caso de vendas de camisas, caneca, caneta, a garrafinha de água que a gente... Deixa eu mostrar a garrafinha de água, mostra essa aqui. Tá sem tampinha essa daqui. Não tem problema não, essa aqui tá destampada, tá bom? Mas aqui a gente tem a garrafinha de água da Black Law também, entendeu? Temos camisa polo, coisa. Então, boné. Então, isso tudo na realidade foi feito não só para poder, né, propagar o nome da Black Law, também para presentear e sortear, mas também que a pessoa que quiser comprar, ela vai estar contribuindo para várias dessas obras de caridade que a gente apoia, como por exemplo Meninas dos Olhos de Deus, né? Então, vamos lá. A gente está aqui hoje para responder perguntas de imigração, então sejam todos bem-vindos, né? Sextou, graças a Deus, incrível, nós estamos, hoje é dia 11 de abril, é isso? 11 de abril. Hoje é dia 11 de abril, pessoal, e hoje de manhã eu acordei, eu olho, tava o meu campo lá, todo o campo atrás de casa branquinho, neve, 11 de abril, neve. Para quem é um pouco mais veterano aqui na América, né, eu tô aqui na América há 36 anos, em 1900 vou te dizer o ano exato, 1998. Dia 30 de abril de 1998, nós tivemos uma super nevasca. 30 de abril de 98. Eu lembro porque a minha filha nasceu em 97. Então, em 30 de abril de 98, deu uma super nevasca. Eu estava no meio de um processo imigratório para trazer a minha filha do Brasil, que tinha 1 ano de idade na época. E o aniversário dela é dia 2 de maio, por isso que eu lembro as datas, eu faço essa conexão. Então, eu tinha programado para viajar para o Brasil dia 30 de abril, chegando lá dia 1º de maio, de surpresa, inclusive para ela e para a mãe dela, e para os meus pais também. Eu chegaria de surpresa e aí eu queria montar uma festinha surpresa de 1 ano de idade para ela no dia 2 de maio, né? Só que no dia 30 de abril, que era o dia que eu ia viajar, só falavam que ia chover, deu até processo judicial em relação a isso. Mas moral da história, nevou, eu acho que foram 2,5 pés, negócio assim, foi um troço assim, nunca visto antes. Eles mudaram totalmente o sistema de previsão meteorológica por causa daquele incidente. Mas foi 30 de abril. Nevou tanto que o aeroporto de Boston fechou. Eu morava na época em Fitchburg e eu levei quase 5 horas para ir de Fitchburg até Boston e chegar no Logan Airport. Só para chegar lá e ver aquele board lá todo vermelho, lá tudo cancelado, nenhum voo saía, nenhum voo chegava, foi pego de surpresa, ninguém estava preparado para isso, então o aeroporto fechou. Moral da história, eu perdi meu voo, tive que voltar de trem para Fitchburg, aí cheguei em Fitchburg, aquele monte de mala, nunca esqueço, tempo que a gente não usava essas malas facilzinho, mala que é levinha, né? Essas malas com rodinha, coisa assim. Naquele tempo a gente carregava mala no muque mesmo, entendeu? Tô eu andando de trem de mala, peguei acho que uns 3 trens para poder chegar em Fitchburg. Aí dormi, no outro dia vai para Boston de novo para embarcar, até que eu literalmente cheguei na casa dos meus pais, onde a minha filha estava. Eu cheguei no dia 2 de maio, que era o aniversário dela, já era, tipo assim, o pessoal tava almoçando, eu bati na porta lá, surpresa. Foi assim, histórico, foi histórico, mas por isso tudo eu lembro que dia 30 de abril de 98, nevou pra caraca, então eu não ficaria nem um pouquinho chocado se nevar ainda um pouco esse mês aí. Mas vamos lá, pergunta de imigração, pessoal. Bom dia a todos novamente, cafezinho. Vamos lá, qual que é a primeira pergunta? Vamos aos trabalhos? Vamos trabalhar um pouco. Lembrando, o pessoal pode mandar as perguntas pra gente, eu vou lendo aqui, a prioridade vai ser pra quem tá online agora, mas vamos começar com quem deixou nas caixinhas de perguntas, tá bom? Olá, eu gostaria de saber mais sobre permissão de permanência militar.
Permissão de permanência militar. Eu não tenho nem ideia o que é permissão de permanência militar. Tipo de pergunta que veio pra gente. É tipo assim, poxa, eu tô achando que essa pessoa pegou alguma coisa e traduziu pro que ela entende como sendo o português, que fica meio como... A única coisa que eu consigo pensar relacionada com isso, talvez ela esteja falando do PIP militar, que é o Parole in Place militar. Talvez seja isso que ela está falando. Ok, Parole in Place militar, se não for, sorry, mas se for isso, o Parole in Place militar ele existe desde 2016 por iniciativa executiva durante o governo Obama. E o Parole in Place militar, ele basicamente concede a familiares de militares e de veteranos do serviço militar o direito de receber uma admissão, vamos dizer assim, retroativa por um certo período. É uma admissão legal retroativa, que aí, no caso, permite uma pessoa que tenha entrado pelo México, por exemplo, legalizar dentro dos Estados Unidos, certo? Então, vou dar um exemplo bem básico. A gente sabe, pessoal, a gente já falou muito sobre isso, que filhos, por exemplo, americanos, fazem 21 anos de idade, eles não podem pedir perdão para os pais que entraram pelo México. Mas, se os pais tiverem o PIP militar, aí, nesse caso, eles podem ajustar o status, podem fazer o green card aqui dentro. Então, o que acontece? Por exemplo, você tem um filho americano que fez 21 anos de idade. Se aquele filho americano for servir no serviço militar, ele pode, então, fazer um pedido, quando ele estiver no serviço militar, ou até mesmo depois dele ter servido, ele pode fazer um PIP. Pode fazer um PIP militar, um pedido de PIP militar, ele pode fazer para os seus pais ou para cônjuge. Ok? Esposo ou esposa. Se isso for aprovado, aí no caso aquele pai, mãe ou aquele cônjuge pode então fazer o pedido do green card aqui dentro dos Estados Unidos. Ok? Isso vale tanto para as pessoas que estão no serviço militar, quanto as pessoas que já estiveram no serviço militar e desligaram-se com honras. Ok? Não foram demitidos dishonorably, que é o que eles chamam, que é sem honras. Ok? Mas se aplica provavelmente a 99% das pessoas que ou estão no serviço militar ou estiveram no serviço militar. Aí, nesse caso, a pessoa pode fazer uma aplicação. Lembrando que isso é discricionário, é decidido especificamente pelo escritório local da imigração, e eu definitivamente não recomendaria ninguém fazer um pedido desses sem consultar com um advogado, porque tem um monte de complexidades aí que você vai precisar saber. Mas se era sobre isso que você estava falando, tá aí a sua resposta. É discricionário, às vezes a gente consegue, às vezes não. Nós tivemos a sorte esse ano, já recebemos acho que 3 que foram aprovados, mas de vez em quando eles negam também. Então, aconselho que você entre em contato com o nosso escritório, marque um apontamento, tá aí acho que eu coloquei o número, né? Tá aí o número, não tá aparecendo não? Não ficou? Não fixo, não. Que eu era pra ter colocado aquele negocinho. Eu sei o que é que eu fiz. Sorry, pessoal, mas é que eu sou enrolado com esse negócio de como é que se diz? Tecnologia? Tecnologia. Ficou agora, pronto. Aqui, ó. PIN. Aqui, ó. Beleza. Agora vai ficar aparecendo aí pra vocês o número. Então é só ligar nesse número, marcar um apontamento e a gente pode conversar sobre isso. Falou? Vamos lá. A Viviane Pires Costa, que está aqui online agora, ela falou: bom dia, meu marido teve 2 entradas pelo México. A última entrada, o caso está encerrado. Ele poderia pegar documento através da minha filha maior de 21 anos e do pai com green card? Olha, eu tenho medo de dizer não, porque inicialmente, se ele tem 2 entradas pelo México, ele vai ter uma barra permanente. Então, inicialmente eu vou dizer que existe uma boa possibilidade que ele não consiga nem com o PIP militar, porque o PIP militar ele passa por cima de uma entrada ilegal. Mas, em todo caso, eu aconselharia que marcasse um apontamento para a gente conversar mais sobre esse seu problema, investigar um pouco mais e ver se por acaso existe uma saída ou quem sabe seja uma circunstância um pouco diferente do que eu estou pensando e aí a gente possa aplicar. Mas realmente precisaria de bem mais detalhes
para isso que a gente precisa fazer uma consulta em pessoa, falou? Certo. A Marvi Carla aqui mandou. O filho de 21 anos, sem ser militar, pode pedir para o pai que veio pelo México e para a madrasta que veio com visto? Ok, aí nesse caso nós podemos fazer o que a gente chama de, eu chamo pelo menos, de um caso híbrido, né? É um caso que combina duas coisas. O filho americano de 21 anos, ele pode iniciar o processo para o pai que entrou pelo México, mas o processo vai parar no meio, porque o pai vai precisar um perdão por ter entrado pelo México e o filho não pode pedir esse perdão. Agora, se ele tem uma madrasta e essa madrasta qualifica para ele poder pedir o green card para ela, porque ela entrou com visto e casou com o pai dele antes dele completar 18 anos de idade, ele pode, ao mesmo tempo que faz o pedido inicial para o pai, fazer o processo inteiro para a madrasta. E aí, quando sai o green card da madrasta, a madrasta, como é casada com o pai, como esposa, ela pode pedir, então, o perdão para o pai, e aí, aprovando o perdão, o pai termina o seu processo, tá bom? É por isso que a gente chama híbrido, é porque um processo é feito de um jeito e outro processo é feito de outro, depois a gente insere essa pessoa que recebeu o green card no primeiro processo para terminar aquele primeiro processo. Então, é assim que funciona, tentando assim sumarizar em poucas palavras como que é feito. Mas eu aconselharia que você marcasse o apontamento e a gente pode conversar com você em detalhes sobre como que isso é feito, tempo e tudo mais. Perfeito. A Edna disse: estou aqui nos Estados Unidos há 22 anos, nunca tive nenhum problema. Qual problema eu posso ter com essas leis de agora? Olha, e agora? Ultimamente, eu até tem muita gente que tem até me criticado porque eu tenho falado a verdade, a informação do jeito que é. Então, o pessoal fica me criticando, fica falando, você não pode ser tão duro assim, você não pode falar assim, olha, eu não vou pintar um mar de rosas quando ele não existe. A situação é complicada. Esse governo está tomando certas medidas que estão causando alarme ainda. Eu ainda não acho que é essa caçada total às bruxas que a gente anda pensando, mas a gente sabe que tem acontecido de eles irem buscar uma pessoa e levarem mais 2 ou 3 junto, às vezes porque encontram-se também em situação irregular. E algumas dessas pessoas, inclusive pessoas que não têm recorde criminal nenhum, simplesmente estão ilegal no país. Então, infelizmente, pessoal, a gente precisa entender as coisas um pouquinho objetivamente, né, saindo da emoção, e entender que se você está em status ilegal, em status fora de status, vamos dizer assim, se você está fora de status, você corre riscos. Qualquer pessoa fora de status corre risco. Você pode não ser uma prioridade, mas isso não quer dizer que se você der de cara com o ICE, eles não vão prender você, porque se você está fora de status, você está sujeito a ser colocado em processo de deportação. Infelizmente, essa é a situação que está agora. Eu aconselho que você tente viver respeitando as leis, que você declare seus impostos, viva sua vida normalmente e creia que Deus trouxe você aqui, Ele vai segurar você aqui enquanto for da vontade dEle. Eu sempre digo para as pessoas, se Deus quer você aqui, o Trump não tira. Mas também, se Deus não quer você aqui, o Trump não segura. Então, a gente tem que seguir cada dia, vamos ajudando a construir essa sociedade. E eu ainda já falei isso muito publicamente, falei hoje de manhã no programa do meu amigo Beto Moraes, também bebedor de café igual eu, que eu acredito, realmente acredito que nós temos uma chance razoável dentro desse governo de ter uma reforma imigratória, né? Inclusive a deputada Salazar, da Flórida, ela introduziu novamente o projeto de reforma migratória que ela havia proposto em 2023 e que o Congresso nem prestou atenção, mas ela reintroduziu esse projeto, está tentando fazer um pouco de barulho. Eu acho que talvez, eu tenho confiança e esperança de que ainda dentro desse governo a gente vai ver uma mudança nesse sentido de uma reforma migratória. Então aí, e se isso acontecer, aí a estratégia para agora é o seguinte, pessoal, o negócio é sobreviver. Vamos sobreviver a essa onda, entendeu? E depois poder desfrutar da calmaria, tá bom? Certo. A Jussara perguntou, em que idade pode servir o exército americano e quem veio pelo México pode se alistar para adquirir um documento? Olha,
Eu não sou um expert em leis militares, ok? Em regulamentos militares. Eu realmente não sou um expert. O serviço militar tem a sua própria jurisprudência, o serviço militar tem a sua própria legislação, o serviço militar tem as suas próprias cortes, tem todas as suas regras, regulamentos e tudo mais. Então, enquanto para uma pessoa normal, geralmente, após ela receber o Green Card, por exemplo, essa pessoa, ela normalmente leva 5 anos para qualificar para pedir cidadania, dentro do serviço militar, eu já ouvi falar de gente que entrou e com 1 ano já era cidadão americano. Então, o serviço militar tem regras e regulamentos diferentes que não são passados para nós aqui, a gente não lida com isso. Mas eu conheço situações, inclusive de pessoas que eu conheci no passado, que estavam indocumentadas, jovens que estavam indocumentados, e que conseguiram entrar para o serviço militar. E aí o que acontece? Quando a pessoa entra para o serviço militar, aí se torna uma questão de segurança nacional que essa pessoa esteja sob a jurisdição e controle dos Estados Unidos, né? Porque é o seu serviço militar. Então os Estados Unidos não iriam querer trazer para o seu serviço uma pessoa que não esteja sob o poder e controle dos Estados Unidos. Então por isso que existe uma pressa, que uma pessoa que entrar, por algum acaso, entrar para o serviço militar sem ser cidadão americano, que ele se torne cidadão americano imediatamente para os Estados Unidos ter completa jurisdição sobre a pessoa. Mas como eu estava falando, eu já conheci casos, inclusive caso pessoal, o caso que eu conheço a pessoa pessoalmente, que a pessoa estava fora de status, conseguiu entrar para o serviço militar e se tornou cidadão americano lá dentro. Então, existem maneiras? Existem. Tudo é uma questão de querer, né? De querer do governo americano. Então, existem regras específicas que o Congresso autoriza receberem pessoas nessa situação, e aí tem a ver com o interesse nacional. Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, o serviço americano, eles dão muita abertura para pessoas que são, por exemplo, que têm conhecimento de línguas e culturas asiáticas ou línguas e culturas árabes, porque eles precisam pessoas com esse conhecimento dentro do serviço militar. Mas, por exemplo, eu conheço brasileiros que conseguiram entrar, entendeu? Então, é uma questão de bater na porta. Eu sempre falo, o não você já tem. Então, vai lá num desses centros de recrutamento, se apresenta e fala, eu gostaria de entrar, ou meu filho gostaria de entrar, essa é a situação, tem alguma coisa que você pode fazer? O não você já tem, o máximo que você pode fazer é conseguir o sim, né? Vai que né? Vai que né? A Kátia pergunta, pais sem status legais com filho deficiente em acompanhamento médico nascido nos Estados Unidos, há alguma forma de evitar uma possível deportação? Sim, existe como evitar uma deportação. E aí eu vou referir vocês um pouco para vários vídeos que a gente já fez sobre esse assunto, que eu já fiz sobre esse assunto. Deixa eu falar um negócio para vocês. Existem diferenças muito grandes entre uma pessoa que simplesmente está ilegal no país, certo? E uma pessoa que está em processo de deportação ou tem um processo de deportação. A pessoa que simplesmente só está ilegal nos Estados Unidos sem um processo de deportação, qualquer tipo de pedido que ela fizer vai ser um pedido ofensivo. O bicho está quieto, você vai lá mexer com ele. Então tem que haver uma análise e as regras são diferentes. Quando a pessoa está em processo de deportação ou tem um processo de deportação, aí é diferente. Aí o bicho não está quieto lá dormindo. O bicho já veio para cima de você e você está com as costas contra a parede. Então as regras são diferentes. Eu sempre falo, olha, a gente não cutuca a onça com vara curta, né? Você não vai, a onça está dormindo, você não vai lá cutucar ela com uma vara curta. Agora, se a onça vem para cima de você, talvez você não tenha uma espingarda, talvez tudo que você tenha é um galho, um graveto. Você vai lutar com o que você tem, até com dente e unha. Entendeu? Então, as regras são diferentes para as pessoas que estão em deportação versus não estar em deportação. Então, toda essa análise tem que ser feita. Se você não está em deportação, obviamente, para o governo poder deportar você, o governo teria que colocar você em processo de deportação primeiro.
obter uma ordem judicial para poder deportar você. E aí, obviamente, você tem um direito de defesa, então regras relativas à defesa de imigração se aplicariam, certo? Se você for colocado em deportação. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Yeah. Ela fez um yeah. Bom dia, estou aqui há 6 anos e não tive corte ainda. O que eu devo fazer? Bom, eu espero que você tenha um advogado. Procura Bracaló. Eu espero que você tenha um advogado esse tempo todo, certo? Eu espero que você tenha certeza que você não teve corte, que não é uma questão de que, não chegou nada pra mim. O não chegou nada pra mim não vale nada, entendeu? O que importa é se teve realmente uma corte marcada ou não. Isso é uma das razões por que você deve ter um advogado. Por exemplo, aqui na Braclaw, nós temos, né, centenas de clientes, e nós temos clientes que nesse momento, por um motivo ou outro, não tem corte marcada. Ou alguns têm corte marcada. Mas nós temos essa lista de clientes que estão em processo de deportação. E essa lista, nós temos um pessoal que todas as segundas-feiras eles fazem uma vistoria. Eles vão caso a caso, passam horas checando cada caso com a Corte de Imigração. Para, saber se foi alguma coisa agendada. E 2, se tem algo agendado, se houve mudança. Por exemplo, eu tive casos que estavam marcados para 2028 que foram adiantados para esse ano. Já eu tive casos, recebi ontem a informação de um caso que estava marcado para setembro agora, que foi jogado para 2028. Entendeu? Então, a gente precisa saber dessas informações imediatamente. Então, esse é um dos motivos, né, uma das pequenas coisas que um escritório de advocacia competente faz. É ficar monitorando também o andamento do seu processo, para ter certeza que você pode planejar e que você pode se adaptar. Você imagina você ter uma corte de imigração marcada para 2028 e semana que vem, de repente, a corte de imigração adianta a sua data para daqui a 15 dias. Se você não tiver um advogado de imigração competente monitorando isso, você talvez nem fique sabendo que você tem uma corte de imigração. E aí, por não comparecimento, você recebe uma ordem de deportação sem saber. Então, é muito importante que você tenha um escritório de advocacia competente cuidando do seu caso. É um bom investimento que você faz, é ter um escritório de advocacia competente, monitorando, cuidando, informando, fazendo mudanças, fazendo atualizações, enviando documentos que são requisitados para a corte, porque é aquela coisa. Outra coisa que acontece, Cris, as pessoas mudam de endereço. A pessoa muda de endereço e ela esquece de fazer a atualização com a corte, às vezes nem sabe. Faz a atualização lá no escritório do ICE, mas não faz com a corte de imigração. O ICE não informa o seu endereço para a corte de imigração, ok? Isso é uma obrigação do réu, do respondent, que a gente chama, né? É uma responsabilidade dele informar a corte do seu novo endereço. Então, o que acontece? Você muda de endereço, aí agora a corte envia, por exemplo, requerimentos para certas declarações, requerimentos para documentações, mudança de data, um monte de coisa. A corte pode mandar. Eles vão mandar para o endereço que eles têm. Se eles enviaram para aquele endereço que eles têm, agora já não é mais problema deles. Se você não fez a atualização do seu endereço e você não receber, o problema é seu. Você vai arcar com as consequências. Você tendo um escritório de advocacia representando você, a corte manda para o escritório de advocacia. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que de repente mudaram para Kansas ou mudaram para Flórida. Eu continuo recebendo a documentação, então eu só entro em contato com eles. Eu tenho um cliente, por exemplo, que mora na Flórida e ele não quis tirar o caso de Boston. Então, a gente continua lidando com o caso. E toda a comunicação da corte vem para nós, como advogados. Então, não interessa onde que ele está morando na Flórida. A comunicação vem toda para nós e a gente continua representando ele. Entendeu? E vai continuando respondendo à corte de acordo com o necessário, tá bom? Então, é muito importante que você tenha um advogado de imigração representando você, mesmo que você não tenha uma corte marcada. Certo. A Márcia perguntou, doutor, pode explicar um pouco pra gente sobre deportação voluntária? Ok. Ok. Existem 2 tipos de... A gente chama de deportação voluntária, né? É quando você está indocumentado no país, né? Você está fora de status no país.
e você simplesmente resolve sair do país, certo? Seja porque você recebeu uma carta, seja porque whatever, ok? Não existe um mandado, não existe uma ordem de deportação, certo? Você então está simplesmente, de sua própria vontade, você decide ir embora, né? Não, pode acontecer quando você está detido? Pode. Você pode, por exemplo, se você é detido pelo ICE, o ICE sempre tenta convencer você a assinar os documentos de autodeportação, abdicando do direito de ir na frente de um juiz de imigração, né, e aceitando ser removido do país. Isso é considerado uma autodeportação, certo? Agora, existe também, sob acordo com o governo, né, o que a gente chama de saída voluntária, onde sob acordo com o governo, às vezes através da Corte de Imigração, às vezes não, você concorda que até um certo período você vai sair do país. E você sai. Isso é uma deportação voluntária, uma saída voluntária. Ela acarreta regras diferentes e acarreta punições diferentes e barras diferentes e tudo mais. Você deve conversar com um advogado de imigração sobre isso, né? Mas é isso que a gente está falando. Não, é um dos motivos por que o governo está fazendo essas propagandas que você vê a secretária do Homeland Security falando, se você sair agora, você vai ter chance no futuro, sai agora para você não ser preso, papapá. Então, é isso que eles estão tentando fazer, fazendo com que as pessoas se autodeportem. Pessoas que estão ilegais saiam do país sem o governo ter que se dar o trabalho e o custo de remover essas pessoas. Muita gente está fazendo isso, eu estou sabendo de muita gente que está fazendo isso, entendeu? Mas é aquela coisa. Um dos motivos é porque o governo não tem capacidade de prender todo mundo. Isso eu sempre falei. Nós somos hoje entre 25 a 30 milhões de imigrantes indocumentados no país. Mínimo. 25 a 30 milhões. Mínimo. O governo só tem a capacidade atual de deter 40 mil pessoas no país inteiro. Então, se ele só tem a capacidade de deter 40 mil pessoas no país inteiro, ok? E eles levam meses e meses e meses para conseguir fazer o processamento e deportar essas pessoas, às vezes anos até, entendeu? Você imagina que é logisticamente impossível o país pegar e deportar todo mundo. Entendeu? Então, o que acontece? Na realidade, essas publicações sensacionalistas de ações do ICE, elas funcionam para ajudar o governo a motivar as pessoas a voluntariamente ir embora. Elas não ajudam necessariamente a comunidade. Eu sei que tem gente que talvez não concorde comigo, mas a realidade é essa. Porque quando você vê uma pessoa sendo presa pelo ICE, entendeu? Isso dá um medo em você. E você começa a ver muita gente sendo presa pelo ICE e você pensa, meu Deus do céu, eu não quero passar por isso. Aí você, às vezes, tem um incentivo para pegar suas coisas e picar a mula, ir embora. Certo? Mas quando você olha números, você vai ver que os números, eles são insignificantes em relação ao número total de pessoas que tem no país. Certo. A Josi fez uma pergunta aqui que a gente já respondeu algumas vezes. Que ela está perguntando sobre o registro obrigatório de imigrantes não legais no país. Se é perigoso ou não. Olha, é perigoso. Vamos entender algumas coisas, porque muita gente que fala sobre isso não entende exatamente como funciona a lei, certo? Agora até de cabeça eu não me lembro se é 612 ou 812, um negócio assim, a seção 862, a seção do INA, que determina, e nós estamos falando de lei de 1996, pessoal. A lei de imigração atual, ela é de 1996, então ela vai fazer 30 anos no próximo ano, né? Começa a aparecer as rugas, né? Aos 30 anos, certo? Então, o que acontece? A lei de imigração atual tem 29 anos de idade, atualmente. 29 anos atrás, foi colocada uma lei que já vem desde os anos 50, ela simplesmente foi renovada, ok, atualizada. Já tinha uma lei que falava que todo imigrante nos Estados Unidos tem uma obrigação de registrar com os Estados Unidos, ok? E fala que aquele que não registrar, ele está sujeito a multa, certo? Então, o Trump, quando ele anunciou que vai começar a multar as pessoas que não registrarem até $1.000 por dia,
ou por dia, ou por mês, ou por ano, sei lá como é que é o negócio, o que foi que eles falaram, que eles publicaram, agora até fiquei meio confuso, mas a hora que fala, vou multar $1.000 a pessoa que não registrar, deixa eu falar um negócio para vocês, isso é lei desde os anos 50, ok? Ele não tirou isso aí da cabeça dele, isso é lei desde os anos 50, a pessoa poder ser multada por não registrar com o governo. Isso não era grande problema no passado, porque no passado os Estados Unidos não tinha uma entrada tão grande pela fronteira como teve nos últimos 10, 15 anos. As pessoas normalmente entravam com visto ou com algum tipo de border pass, né? Consequentemente, se entrou com visto, com border pass, você já está registrado, né? Então, os Estados Unidos não preocupavam muito com isso. Agora, essa lei que não estava sendo executada está sendo reenfatizada. E aí vem a pergunta principal. Então, eu queria explicar primeiro que não é algo novo, é algo que sempre existiu. Então, se você está aqui há 10, 15, 20 anos, você já está em violação dessa lei desde que você chegou. Se você não registrou, se você entrou pelo México. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, não tem como dizer para vocês, de boa fé, se na sua situação específica você deve ou não registrar, ok? Eu acho que é irresponsabilidade tanto falar não quanto falar sim. Vai depender da intenção, das circunstâncias de cada um. Podem haver repercussões? Podem. Mas uma coisa eu te garanto, você não vai ser deportado dos Estados Unidos porque você não registrou. Você pode ser deportado dos Estados Unidos porque você está em violação imigratória, certo? Então, eu acho que é um exagero o que está acontecendo em termos de dizer, quem não registrar vai ser deportado. Meu irmão, se você está indocumentado, você já é deportável, certo? Então, tipo assim, é meio que tipo assim, você já tem uma prisão perpétua por um crime nas suas costas, mas se eles descobrirem que eu levei uma pepita de ouro a mais, vai ter uma segunda prisão perpétua. Pô, diferença faz. Ou vão aumentar 5 anos na minha pena, entendeu? De prisão perpétua, né? Então, eu acho que depende muito da questão de cada um. Aí eu convidaria, se você realmente se preocupa com isso, eu convidaria você a marcar um apontamento com a gente, liga para o número que está aí, entendeu? Marca o apontamento com a gente gente pode discutir a sua situação específica. Não tem uma fórmula que funcione para todo mundo. Certo. A Pri Caroline disse, doutor, fui pega pela imigração na fronteira e assinei minha deportação. E fui deportada. Voltei pelo México há 6 anos atrás. Pode falar um pouco sobre o meu caso? Olha, eu posso falar superficialmente sobre o seu caso. Porque, obviamente, eu não tenho acesso à sua documentação, eu não tenho acesso ao seu recorde de imigração, eu não tenho acesso às circunstâncias específicas da sua vida, da sua biografia e tudo mais, familiares. Então, por isso que a gente faz um apontamento, é para fazer uma análise sobre toda a situação universal do seu caso específico. Mas, normalmente, uma pessoa que é deportada dos Estados Unidos, ela tem uma barra. E essa barra, ela precisa ser cumprida para, após o término dessa barra, a pessoa agora, ela está pelo menos legalmente livre para tentar um modo de voltar para os Estados Unidos legalmente. Quem é deportado, certo? Ele tem uma barra, mas essa barra, ela meio que se estende se você tentar entrar ilegalmente novamente. E aí ela faz o que a gente chama de double down, né? Ela redobra, né? Então, uma pessoa que tentou ou entrou ilegalmente nos Estados Unidos, foi deportada, reentra ilegalmente nos Estados Unidos, ela tem uma barra permanente. Não é barra de 5 anos, não é barra de 10 anos, é barra permanente. E aí se torna bastante difícil a gente poder passar por cima para uma legalização. Na maioria dos casos, a pessoa precisaria de uma reforma migratória, de uma nova lei para poder se legalizar. Existem algumas exceções, eu aconselharia que você marcasse o apontamento.
É isso. Vamos de sorteio? Vamos pro sorteio, pessoal. A gente sorteou. Teve muitas semana perguntas. passada nós sorteamos a garrafinha de água da Braclaw, né? Quem ganhou foi a Maria Fátima, né? Maria Fátima. Maria Fátima ganhou, então a gente finalmente conseguiu contato com ela e estamos aí buscando o endereço para poder mandar para ela, que ela mora um pouquinho longe. Então a gente vai mandar pelo correio a garrafinha de água da Braclaw. Hoje a gente vai sortear então uma caneca de café. Hoje é o Dia Mundial do Café, né? Então não vai ser essa aqui é minha, entendeu? Essa aqui é minha. Ok, meu copinho de café. Sem negociação, essa daí? Isso, essa aqui é só pro expressozinho. Sabe aquele expressozinho? Aquele expressozinho que você pega. Pós-almoço? Isso, aquele pós-almoço, aquele da rodoviária. Pois é essa é meu copinho de café. Entendeu? Nós vamos sortear pra vocês. É isso aqui, ó. Nós vamos sortear uma dessas aqui, branca. A vermelha, preferida. A vermelha, parece que a vermelha é preferida, né? Mas a gente deixa a pessoa escolher, vamos deixar a pessoa escolher. Pode. Tem uma azul, entendeu? Da cor da navy, né? Entendeu? E tem uma preta. Que junta com a vermelha. Que junto com a vermelha e branca forma o quê? O Flamengo. E aí, como a tia Júnia, que trabalha aqui, quem trabalha com a gente na Braclaw conhece a Júnia, porque a Júnia é conhecida em todo lugar. Sim. Aí tem a azul dos cruzeirenses. Né? Então, eu sei que tem cruzeirense que vai querer azul, né? A minha mãe é gremista, né? O vascaíno ia querer essa, botafoguense. Meu irmão, o vascaíno... Até é uma xícara boa pro vascaíno, sabe por quê? Eu falei mais cedo. A minha xícara já caiu no chão um monte de vezes e nunca quebrou. O vascaíno vive caindo, né? Então é uma xícara boa pro vascaíno, falou? Beleza? Então quem quiser uma caneca, a gente vai sortear agora. Vamos aos números, Como é que nós vamos aos números? Hoje vai ser do 1 ao 44. Pensa direitinho, do hein? 1 ao 44. Yeah. Rapaz. Vamos só dar um adendo. Vamos, quando a pessoa ganhar, entrar em contato com a gente. Passar o endereço. Yes. Pessoal, quando a pessoa ganhar, por favor, entre em contato com a gente, vai no DM aí, manda uma mensagem pra gente dizendo, sou a fulana que ganhou a caneca aí, e aí a gente pode rapidamente ver com você aí como é que a gente vai entregar a caneca pra você. O pessoal tá manipulando os números ali, ó, tá te falando pra falar os números. O pessoal tá manipulando os números. Pessoal, qual que é o número do De La Cruz no Flamengo, hein? Qual que é o número do sabe? Alguém sabe qual que é o número do De La Cruz no Flamengo? Se souber, já quase que merecedor, hein? Se souber, vai receber. Qual que é o De La Cruz no De La Cruz? Deixa o pessoal procura aí, faz um search aí rapidinho. Corre, gente. Corre aí. Qual que é o número do De La Cruz? Pô, ninguém sabe qual que é o número do De La Cruz, ó. Então quem tinha o número do De La Cruz ia ganhar. Vamos ver quem é então. Pelo jeito agora não vai mais não. Quem entendeu? Pois é. Vamos deixar o pessoal mandar? Vamos deixar o pessoal mandar. Não, o De La Cruz não é 10 não, pessoal. O De La Cruz não é 10, não é 11. 10, 44, 11, 18, 22, 33, 36, 25, 3. Pô, brincadeira. Já pessoal, falaram quase todos os números. Hoje é o dia do café. Hoje é o dia mundial do café. De La Cruz é 10, estão falando ali, ó. O De La Cruz não é 10 não, pessoal. Tá falando. 10 é o Arrascaeta. É 18. O De La Cruz não é 10 não, que o 10 é o Arrascaeta. Foi pro Arrascaeta que eles deram a camisa 10. Mas não tem problema não. Vamos, não em celebração ao Arrascaeta, mas vamos em celebração ao Zico, o segundo maior jogador da história do Brasil. Né? Flamenguista, nós vamos usar o número do Zico, número 10. Quem que é o número 10? Vamos lá. Vamos lá, quem que é o número 10? Divite 731 Dutti. Divite 731 Dutti. Divite 731 Dutti. Esse é o arroba, tá? Ok, tá arroba. Bom? Ok, beleza. Então, essa pessoa aí ganhou, ok, uma caneca. A gente vai pegar o contato, nós vamos mandar, se precisar mandar pelo correio, a gente manda. O único, seria muito mais legal se a pessoa pudesse receber em pessoa, tanto aqui em Lowell, onde eu estou hoje, quanto lá em Framingham, onde eu vou estar na quarta-feira, né? A pessoa poderia receber, ou em Orlando, né? No final do mês eu vou estar em Orlando, entendeu? Mas se vier no nosso escritório, vai poder tocar o sininho aqui e celebrar a sua canequinha. Pessoal, fica tranquilo que nós vamos sortear mais. Todo mundo chorando aqui, Não, mas fica tranquilo. Baixa o aplicativo da Braclaw, porque a gente vai começar a fazer um monte de sorteios
pelo aplicativo da Braclaw. E aí vai ter bastante gente ganhando um monte de coisa. Esse tempo a gente sorteou gift card, eu já sorteei camisa oficial, inclusive ganharam uma camisa oficial do Cruzeiro, entendeu? Teve os $100, não teve? Teve os $100. Nossa, nós sorteamos umas 3 vezes, né? Foi, $100. Teve 3 pessoas que ganharam $100, que foi pro Natal, entendeu? E a gente tá montando um super sorteio bombástico. Tá bom? Surpresa, né? Surpresa, mas é um negócio grande, não é pouca coisa não. Vai ser um negócio muito grande que a gente vai fazer, que vai ser muito legal para você e para sua família. Então, baixa o aplicativo da Braclaw, dá uma moral pra gente. Você vai ver muitos desses assuntos que a gente conversa aqui publicados no aplicativo da Braclaw. Aí quando você tem um tempo lá, você entra lá, você começa a olhar tudo quanto é coisa já publicada. Tem coisa que eu publiquei 2 anos atrás que é contemporâneo nesse momento pra gente. Fica com a gente. Mais tarde, ao 12h45, eu vou estar com o Eduardo de Oliveira na Rádio Insuperável, também respondendo algumas perguntas. E, se Deus permitir, sexta-feira de volta a gente está aqui para mais uma live. Falou? Então, feliz Dia Mundial do Café. Deus abençoe todos. Cadê o coraçãozinho? Até a próxima. Vamos ver se esse aqui funciona. Aí, ó. Aí. O coração não deu não, mas deu esse aí. Tá certo. Vamos na paz, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.